Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis Molotov, que ganham muito mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. Há talvez a influência da luta na Turquia, justa e importante, contra o islamismo fanático. Mas aqui se vingam de quê? Justamente a causa deve ser a ausência de causas. Isso, ninguém sabe mais por que lutar em um país paralisado por uma disputa eleitoral para daqui a 1 ano e meio. O governo diz que está tudo bem, apesar dos graves perigos no horizonte, como inflação, fuga de capitais, juros e dólar em alta. Por que não lutam contra o projeto de emenda constitucional 37, a PEC 37, por exemplo, que será votada no dia 26 no Congresso, para impedir o Ministério Público de investigar? Talvez eles nem saibam o que é a PEC 37, a lei da impunidade eterna. Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Amigos ouvintes, outro dia eu errei. Sim, errei na avaliação do primeiro dia das manifestações contra o aumento das passagens em São Paulo. Falei na TV sobre o que me pareceu um bando de irresponsáveis fazendo provocações por causa de 20 centavos. Era muito mais que isso, pois eu fiz um erro de avaliação. E essa é a minha autocrítica. Este movimento, o Passe Livre, que começou outro dia, tinha toda a cara de anarquismo inútil. E critiquei-o porque temia que tanta energia fosse gasta em bobagens, quando há graves problemas a enfrentar no Brasil. Mas a partir de quinta-feira, com a violência maior da polícia, ficou claro que o movimento Passe Livre expressava uma inquietação que tardara muito no país, pois desde 92 faltava o retorno de algo como os caras pintadas, os jovens que derrubaram um presidente. Hoje eu acho que o movimento Passe Livre expandiu-se como uma força política original, até mais rica do que os caras pintadas, justamente porque não tem um rumo, um objetivo certo a priori. Como escreveu Carlos Diegues no jornal outro dia, o movimento Passe Livre é importante porque talvez o mundo tenha perdido a esperança em mudanças radicais. Talvez porque a revolução tenha perdido prestígio para a mobilidade social. Talvez porque não nos sentimos mais representados por nenhuma força política. É isso. Não vivemos diante de acontecimentos, amigos ouvintes, mas só de incertezas, de não acontecimentos. Na mídia, só aparecem narrativas de fracassos, de impunidade, de derrotas diante do mal. Essa energia do Passe Livre tem de ser canalizada para melhorar as condições de vida do Brasil, desde o desprezo com que se tratam os passageiros pobres de ônibus, passando pelo escândalo ecológico, passando pela felície do Código Penal do país que legitima a corrupção institucionalizada. Tudo está parado e essa oportunidade não pode ser perdida. De um fato pequeno, pode sair muita coisa, muito crime pode estar escondido atrás de uma bobagem. Os fatos concretos são valiosos. Exemplo, não basta lutar genericamente contra a corrupção. Há que se deter em fatos singulares e exemplares, como, por exemplo, a terrível ameaça da PEC 37, que será votada daqui a uma semana na Câmara dos Deputados e que acaba na prática com o Ministério Público, que pode reverter as punições do mensalão, pode acabar até com o processo da morte de Celso Daniello. Outros alvos concretos existem, por exemplo, descobrir por que a Petrobras comprou uma refinaria por $1 bilhão em Pasadena, no Texas, se ela só vale 100 milhões. Por quê? Por que a Ferrovia Norte-Sul está sendo feita há 27 anos, desde a era Sarney, ainda quer mais 100 milhões para mais um trechinho novo? Por que o PAC não andou? Por que aeroportos e ferrovias e rodovias estão podres e sem concessões resolvidas? Por que as obras do Rio São Francisco estão secas? Por que as obras públicas custam o dobro dos orçamentos? Por que a inflação está voltando? Por que a infraestrutura do país está destruída? Por quê? E por aí vai, amigos ouvintes. Por quê? Por quê? Por quê?
O passe livre pode nos ajudar a responder essas perguntas.